Ações da Petro, da Sanepar e da Engie. Hoje eu vou comentar o resultado dessas três empresas do primeiro TRI de 22 e vou falar sobre dividendos. A Petro anunciou um dividend yield de mais de 11% só nesse primeiro TRI. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nessas três ações? Eu vou sortear o Investidor Inteligente e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, pessoal. Hoje a análise é sobre dividendos, tá? Vou trazer aqui Petro, Sanepar e Engie. Mas o primeiro ponto para a gente entender, né, é por que a Petro está reportando esses dividendos altíssimos, né? O investidor focado em dividendos deve estar se perguntando, né, o que está acontecendo ao ver esse nível de yield e como se comportar, né? Como entender essas empresas que pagam em alguns momentos, em outros não. Mas o principal ponto para a gente entender aqui são empresas cíclicas e não cíclicas, tá? Quando a gente fala da Petro, a gente está falando de uma empresa cíclica. O modelo de negócio dela é, né, a venda, a extração e produção de petróleo e derivados. Isso depende da cotação internacional do petróleo. Assim como outras empresas, né, parecidas, como Vale, Proteína Animal, né, JBS, Marfrig, todas essas empresas são cíclicas e elas estão apresentando um comportamento parecido com o da Petro. Esse movimento, essas empresas, elas pertencem a um grupo que são diferentes das empresas que os investidores conhecem como boas pagadoras de dividendos, né? Então a gente sempre cita aqui as elétricas, por exemplo. As elétricas, as empresas do setor de utilidade básica, né, saneamento, telecom, todas essas são empresas não cíclicas, ou seja, né, elas não dependem da cotação internacional de alguma commodity, elas não dependem do cenário internacional, elas são pautadas em contratos com fluxo ali previsível e por isso que elas pagam dividendos de forma recorrente, né, na maioria delas. Então são bichos diferentes. E aí o investidor que está focado em dividendos, né, ele não pode de uma hora para outra querer migrar tudo para essas empresas cíclicas, né, porque em algum momento isso muda e aí ele pode estar mal. Eu acho que tem que sim aproveitar essa onda dessas empresas cíclicas que estão gerando muito caixa e conseguindo distribuir, mas com cautela, né, não dá para deixar, não dá para mudar tudo de uma hora para outra, tá, pessoal? Então acho que esse é o primeiro ponto aqui dessa análise. Então vamos começar a falar sobre a Petro, né? A Petro divulgou o resultado e falou que vai pagar um dividendo de R$ 3,72 no primeiro trimestre, né? Referente ao primeiro trimestre desse ano. Isso dá mais de 11% de yield, mas vamos olhar primeiro para a empresa, né? Então o resultado aqui do primeiro TRI, o que a gente vê? Receita. Então 27 bi contra 15, pouco mais de 15 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 73%. Então receita crescendo forte, isso em função cotação de dólar e da cotação da commodity, né? Então isso é na veia aqui. E como a empresa tem custo, grande parte do custo em real, isso é margem na veia, né? Isso alavanca o resultado. Aí quando a gente olha para o EBITDA, né? O EBITDA recorrente, 15 bi, contra 8,6 o ano passado, né? Um crescimento de 73%. E aí vamos olhar para o lucro líquido, né? O lucro líquido de 8,3 versus o mesmo período do ano passado, né, não teve praticamente lucro, né? Então a gente vê um negócio explosivo contra o quarto trimestre, 4,2 crescendo 96%. Mais importante do que lucro e EBITDA, geração de caixa, porque aí de fato a gente vê que a empresa está conseguindo gerar caixa, né? E quando a gente olha assim para o fluxo de caixa livre, a gente está falando de quase 8 bi, né? 7,9 versus 5,5 no mesmo período do ano passado, 41% de crescimento. É uma porrada esse resultado aqui, pessoal. Como de costume, eu vou deixar esse gráfico e todos os outros no meu Telegram, então se você não faz parte, aproveita, entra lá que você vai acompanhando. E aí quando a gente olha para a dívida líquida, mais uma vez se reduzindo, né? Então a gente está falando aqui de uma dívida líquida de 40 bi e tudo isso aqui em dólar, tá? Balanço da Petro, a gente costuma olhar em dólar, que faz mais sentido. Aí para o modelo de negócio da Petro, o que a gente vê? Todo esse crescimento, né, em função do petróleo está se refletindo, né? Além da mudança de gestão, tudo que aconteceu nos últimos anos, tem se refletido nos resultados. E um ponto importante é o endividamento, né? Então a gente vê o endividamento caindo fortemente. Já foi acima de 120 bi, hoje está em 40 bi aqui, como vocês veem no gráfico. E aí, com uma geração forte de caixa, e aí com uma dívida líquida já em relação ao EBITDA bem baixa, a Petro pode distribuir dividendos. Então a gente viu no passado, né, ela distribuiu R$ 7,62,
pegar uma cotação ali próxima a 26, aí na média, deu quase 30% de yield. Então, assim, é impensável, né, uma empresa conseguir distribuir tanto. E por quê? Né? Aí é uma questão também do modelo de negócio. A empresa não tem no que investir tanto dinheiro assim. Então ela tem que distribuir. Então, são diferentes empresas. Né? As empresas que distribuem dividendos, seja de forma extraordinária, seja de forma recorrente, né, pensando no modelo de negócio, são empresas já maduras e que muitas vezes não conseguem crescer na velocidade que elas estão gerando caixa. Né? Por isso elas distribuem, porque se ela conseguisse crescer e manter esse nível de rentabilidade, seria o melhor negócio do mundo, mas isso não existe. Então, por isso, algumas empresas consomem tanto caixa, né? Elas não distribuem porque elas estão no momento de crescimento. E aí ela anunciou esse dividendo aqui, né, de R$ 3,72 para esse primeiro trimestre, que é uma porrada, né? Tem metade disso é não recorrente, né, extraordinário aqui, um pagamento a mais, né, um dividendo extraordinário, mas isso aqui dá acima de 11%. Isso aqui não dá para perpetuar, né, pessoal? Perpetuar isso aqui é o cheiro para dar errado, né, pensando em investidor, em planilha, mas sim, a empresa vai distribuir muito esse ano ainda, dá para pegar esse bonde aqui e aproveitar. Essa caixinha de Petro, né, e essa caixinha onde estão outras empresas nesse momento como Vale, como JBS, que estão distribuindo muito, estão naquela caixinha das empresas cíclicas. Quando a gente começa a falar de não cíclicas, né, então eu vou falar aqui, vou trazer a Engie para a gente olhar, a gente está falando do setor de energia, né, um setor estável, perene, que permite uma alavancagem das empresas, né, dada a flexibilidade, e distribuição de dividendos. E aí quando a gente olha para o resultado da Engie, né, grande parte dele vem do lado de geração, então ela tem posição praticamente em todas ali, né, na geração, na transmissão, em trade, mas o principal fator aqui do EBITDA dela vem da geração de energia. E aí quando a gente olha para o resultado do primeiro TRI, né, o que a gente vê? Não, do lado da receita, uma receita aqui caindo 5,9, mas quando a gente olha para o EBITDA ajustado crescendo 8,1 e o lucro líquido ajustado crescendo 20%. Então assim, conseguindo manter aqui uma rentabilidade. Então ela tem um modelo muito mais estável. Né? Quando a gente olha para o balanço das empresas, é sempre apresenta um crescimento, né? Mas a gente não vai assistir a porrada que a gente vê, como a gente viu do lado da Petro. E aí aqui uma política de dividendos, né? Distribuição de pelo menos 30%. Ano passado, um dividend yield acima de 6%. E ela já entregou, né? Nesse resultado aqui, já mostrou uma distribuição, né, de 67 centavos para o primeiro TRI. Então, pensando no investidor de longo prazo, né, são as posições onde ele tem que estar ali focado de fato. Né? A grande parte da carteira estão nessas empresas aí que são recorrentes e que tem uma previsibilidade. Não dá para simplesmente colocar tudo em empresas cíclicas com foco em dividendos, tá, pessoal? Tem que ter um portfólio aí equilibrado. Aí, além das elétricas, né, a gente pode trazer aqui para essa discussão saneamento. Né? Então, saneamento é um setor, um segmento que deve crescer muito nos próximos anos. Por quê? Quando a gente fala de elétricas, existe uma penetração de 99,9% na população brasileira. Então, praticamente todo mundo tem acesso à energia elétrica. Né? Quando a gente fala de saneamento básico, 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Então, além de ter aquela estabilidade e aquela previsibilidade com o marco regulatório agora desse setor, a gente tem que assistir, né, um crescimento com um aumento da penetração. Então, acho que isso é importante, isso vai ajudar o crescimento do setor. Então, esse segmento aqui, que está posicionado em saneamento, é extremamente importante para o investidor. A gente viu esses movimentos, inclusive na Itaúsa, né, fazendo aquisição de empresas de saneamento, porque existe essa previsibilidade e existe, né, o crescimento. E aí, quando a gente olha para o resultado da Sanepar, crescimento da receita, né, de 14,7% nesse TRI contra TRI. Aí quando a gente olha para o EBITDA, um crescimento de 14%, e quando a gente olha para o lucro, né, um crescimento de 18,4%, aqui entregou 291 milhões de lucro contra 246 o ano passado. Ela também tem uma recorrência ali na distribuição dos dividendos, né, nos últimos 2 anos, um pouquinho mais complicada devido à crise, né, inadimplência, pessoas ali não pagando as contas, mas isso deve se normalizar com a retomada da economia. Mas a gente vê aqui, né, a distribuição de dividendos em monetário, né, o valor monetário aqui, 400 milhões, quanto ela distribuiu 423 milhões em 2018, 330 em 19, quase 320, 343 em 21.
E aí, em 2021, ela fez o pagamento aqui de pouco mais de R$ 1,14, que dá quase 6% de yield, né? Considerando uma cotação de R$ 20, 5,7%. Então, é uma empresa que também tem uma boa distribuição de dividendos, tem distribuído menos historicamente do que ela distribuía em função desse momento. Mas a partir do momento que tiver uma retomada e uma redução na inadimplência, dessa questão da pandemia, que está muito atrelada com ela, por ela ser uma empresa também estatal, isso deve subir. E são empresas mais estáveis, mesmo no momento tenso de crise, né, que afetou diretamente a população que consome água, né, e teve que postergar muitos pagamentos, ela continuou distribuindo, tá? Então o grande ponto que eu queria trazer nessa análise é isso, né? É o investidor olhar para essas empresas, né, como a Petro, que estão distribuindo 10% por trimestre, mas olhar como uma oportunidade, mas não fazer movimentos abruptos aí, girando a carteira inteira, tá certo, pessoal? Bom, como eu falei, né, todos esses gráficos estão lá no meu canal do Telegram, tem sorteio de garrafinha e livro, então aproveite para comentar, e se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, e até o próximo.